informações de natureza financeira vêm progressivamente reduzindo a sua extensão no relatório empresarial. Não vão terminar nunca, mas vão diminuir bastante de importância relativa em relação às demais. E nos anos 2000 surgiu esse crescimento ainda adicional do relatório de sustentabilidade, com esse contorno que eu mencionei a vocês minutos atrás. Temos iniciativas brasileiras já despontando. A Bolsa de Valores de São Paulo, a BMF-Bovespa, ela construiu algumas iniciativas, e uma das iniciativas dela é o seguinte: você não é obrigado a aderir ao GRI, por exemplo. Agora, se você aderir, relate qual é o resultado. Se você resolver não aderir, explica por que você resolveu não aderir. E para isso você pode entrar espontâneo e voluntariamente num índice chamado ISE, Índice de Sustentabilidade das Empresas, que é um índice assim como o Ibovespa, assim como o IBRX, assim como diversos índices que capturam um pequeno segmento da flutuação de preço de ação de companhia aberta. O ISE captura flutuação no preço de ação de companhia aberta que aderiu ao GRI. E virá uma pessoa da Bovespa aqui fazer uma palestra especificamente sobre o funcionamento do ISE. Eu sou membro independente do Comitê de Sustentabilidade da BMF Bovespa. Ajudo a monitorar esse processo. O Banco Central ficou sensível a esse assunto e no ano passado, em junho de 2012, ele soltou uma audiência pública sobre os bancos relatarem quais são as suas políticas socioambientais. E note bem, alguém pode às vezes, sem muita iniciativa, sem muita iniciação, imaginar como é que um banco polui. Eu entendo que uma mineradora polui, uma petrolífera polui, uma empresa de petroquímica polui, mas um banco, como é que o banco polui? Sabe como é que o banco polui? Viagem de avião. Todas as reuniões presenciais gastam uma enormidade de carbono. E jogar indivíduo daqui para os Estados Unidos, para a Europa, para a Alemanha, para a Inglaterra, para o Extremo Oriente, ele está causando um enorme dano ao meio ambiente. E quando a primeira reunião que nós tivemos do Conselho Internacional, o IRC, que foi em julho de 2010 em Londres, eu sou um dos 40 convidados, nós somos hoje 4 brasileiros no Conselho. É o diretor financeiro da Natura, o CFO da Natura, é o diretor de participações da Previ, que é o maior investidor institucional do Brasil, o maior fundo de investimento de previdência do Brasil, a Sandra Guerra, que é a presidente do IBGC do Brasil, e eu. E, junto comigo, nós somos 2 acadêmicos no Conselho Internacional. O professor Robert Eccles, de Harvard, e eu. O professor Bob Eccles vai estar no Brasil agora no final do ano. Nós estamos tentando arquitetar uma maneira de trazê-lo para fazer uma palestra aqui na FEA. Vai ser, para vocês, vai ser uma tranquilidade, porque depois que terminar as provas. Temos então essas iniciativas brasileiras que já foram iniciadas, já foram detonadas, ou seja, há consciência. E por que nós deveríamos nos preocupar com o relatório integrado? Primeiro, os relatórios de hoje, eles estão muito centrados em aderência a normas, compliance. O que o auditor fala é que o balanço cumpriu os princípios contábeis, atendeu os princípios contábeis geralmente aceitos. E a ideia é que um relato integrado, ele dê uma comunicação não só sobre o desempenho pretérito, passado, mas também sobre a expectativa futura. É mais ou menos o seguinte: eu consegui construir valor da empresa no passado, eu tive lucro e as ações aumentaram de valor na bolsa. Quais foram os fatores chaves para eu ter tido esse sucesso no passado? Gente, fórmula, patente, distribuição, modelo de negócio, eu verticalizei o meu negócio, eu horizontalizei, eu terceirizei. Quais foram os fatores que eu posso reputar como os principais responsáveis pelo meu sucesso do passado? Primeira parte da comunicação. Segunda parte, o que eu estou fazendo para tratar bem desses fatores para continuar tendo sucesso no futuro? Eu tive uma enorme patente que resultou em bons resultados no ano passado. Eu estou investindo em marcas e patentes, estou fazendo pesquisa, eu estou financiando o mundo científico, o mundo acadêmico, eu tenho um laboratório de pesquisa, eu sou uma grande farmacêutica. Que remédios eu estou pesquisando? Eu estou pesquisando a cura da AIDS? Eu estou pesquisando a cura do câncer? O laboratório farmacêutico que encontrar uma fórmula eficaz para combater isso, a ação dele vai para a lua. Então, o cuidado, o zelo, o carinho com o qual uma empresa está tratando os seus principais ativos vão dar uma noção de perenidade dessa empresa, de sustentabilidade. Vamos imaginar uma empresa de prestação de serviço, uma firma de advocacia.
muito bem sucedido. 100 advogados participando dessa firma de advocacia. Ou uma firma de auditoria. Então tem lá 500 auditores. Um presidente de uma firma de auditoria usou uma expressão muito interessante outro dia para representar a necessidade de você gerenciar esse ativo intangível chamado gente. Ele fala, quando você chega sexta-feira na Companhia Siderúrgica Nacional, todos os funcionários vão embora, o alto forno fica lá. Segunda-feira de manhã, quando eles chegarem, o alto forno está lá. Numa firma de auditoria, no escritório de advocacia, toda sexta-feira os ativos saem andando pela porta da rua. Eu não sei se eles voltam segunda-feira. E são eles que são os ativos capazes de realizar os serviços que geram receita, rentabilidade e valor para a empresa. Então, o que eu estou fazendo para reter, atrair e reter talentos? Aonde que eu recruto? Como é que eu faço plano de carreira? O que eu estou oferecendo para os meus jovens recrutados que está mais de acordo com as ambições dele? Hoje em dia, nem sempre o jovem está apenas atrás de salário. Ele está atrás de outras oportunidades de realização em sociedade, muito diferente do jovem de 40 anos atrás, quando os empregos do Brasil eram muito mais escassos. Então, o relato integrado é muito mais sobre comunicação e muito menos sobre compliance. Ele é muito mais sobre divulgação de intangíveis. Quais são os intangíveis que eu administro, que são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso da minha empresa. Eliminação de silos, são aqueles compartimentos verticalizados em que um não conversa com o outro. Compras não quer saber, não quer conversar com produção, produção não quer conversar com vendas, vendas não quer conversar com financeiro. E o grande exemplo que você tem isso no mundo de administração, no nosso curso de contábeis, com disciplinas de contabilidade e de administração, é o seguinte: o cara da fábrica, o diretor industrial, ele quer o estoque batendo no teto. Ele nunca corre nenhum risco da fábrica parar por falta de matéria-prima. O diretor financeiro fala, pera um minutinho, para eu ter um ativo estoques elevado, alguém no passivo tem que carregar esse estoque. E o passivo, ou quem vai carregar é dívida, que tem custo oneroso de juros, ou é o capital do acionista, que podia estar aplicado em coisa melhor. O balanço é um avião de 2 hélices. As 2 hélices têm que estar girando na mesma intensidade, na mesma velocidade e ao mesmo tempo. Para carregar estoque alto, eu tenho que ter passivo alto. Será que eu não posso otimizar a gestão de estoques para diminuir a demanda de passivo exigível e reduzir o custo de capital? Então esse conflito, diretor financeiro e diretor industrial, é permanente na empresa. Uma outra razão é que com estas informações aditadas você aumenta a transparência. Não fui eu, nem o príncipe de Gales quem dissemos isso. Quem disse isso foi o diretor sênior de relatórios contábeis e financeiros da Microsoft nos Estados Unidos, num artigo que ele escreveu para o Instituto Americano de Auditores Independentes. O que é então o relato integrado? Eu tenho o relato financeiro, que nós já conhecemos e que sempre existe, que vocês estudam bastante nesse curso. Eu tenho os relatos não financeiros, nessas suas vertentes de sustentabilidade social e governança. Aqui eu vou juntar os dois, contando estratégias. Contando estratégias pode ser simplificado para efeito de aula e de didático da seguinte forma. Eu tive lucro ano passado, como é que eu vou fazer para continuar tendo lucro ano que vem? Eu tive prejuízo ano passado, o que eu vou fazer para evitar ter prejuízo ano que vem? Isso é contar estratégia no relatório, isso é comunicação. Isso é administração de tangíveis e intangíveis. Governança, desempenho e perspectivas futuras. Então, na verdade, é uma comunicação concisa de valor. Existe, às vezes, uma percepção inadequada de muitas pessoas. Você pergunta, qual que é o objetivo da empresa? Qual que é o objetivo da firma? Uma resposta, às vezes, intuitiva é ter lucro. Não é. O objetivo da firma é criar valor para o acionista. O lucro é um caminho, mas não é o objetivo. Eu posso ter uma empresa que está criando valor para o acionista num período em que ela não está tendo lucros. Exemplo, a empresa está pesquisando. Ela está investigando novos softwares, novas drogas, novos remédios, novo modelo de automóvel. Durante aquele período de investimento em pesquisa, ela está desembolsando quantidades imensas de recursos financeiros e está deprimindo os lucros, apostando que lá adiante, quando ela vier com essa fórmula, com esse novo modelo ao mercado, a atração, a demanda do consumidor vai ser tão intensa que ela vai voltar não ao patamar anterior, ela vai crescer o patamar de rentabilidade, ou seja, a empresa aumenta de valor. A grande diferença entre dívida bancária e capital social é que a dívida bancária, ela nasce e morre do mesmo tamanho. Eu vou pagando os juros, tem as atualizações por dólar ou índice de inflação, e um belo dia eu pago e o credor vai embora da minha casa. O acionista, ele quando entra, ele vai correr risco comigo.
Para correr risco, ele quer um prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? A ação vai valorizar. Passivo exigível não valoriza nunca. Patrimônio líquido valoriza, se eu souber trabalhar. E se não souber, ele desvaloriza, haja vista as empresas do grupo X, do Eike Batista. Então, você tem essa visão de comunicação concisa de valor. Uma coisa que eu sempre enfatizo, e isso aqui é uma mensagem que não é tanto para vocês, mas é principalmente para analistas de investimentos, para empresas que preparam, que o Conselho não é mais um regulador. Já tem CVM, já tem Banco Central, já tem SUSEP, tem ANEEL, tem ANP, já tem regulador demais no mundo, suficiente para que o que existe ainda sobra um pouco. Nós não queremos ser mais um regulador. E não é mais um relatório. É o mesmo relatório, porém horizontalmente olhado para que ele conte a mesma comunicação a respeito de uma mesma firma para o mesmo período contábil. Quem são os participantes do Conselho? Empresas, Microsoft, a Natura brasileira, uma empresa da Noruega, a Nestlé, a HSBC, GE, China Light and Power, a Electricité de France e tem mais algumas. Os reguladores, nós temos reguladores. O Clube Mundial das CVMs, chama IOSCO, International Organization of the Securities Commissions, Organização Internacional das Comissões de Valores Imobiliários. Todas as CVMs do mundo estão lá, inclusive a nossa. Então o mercado de capitais está acompanhando esse trabalho. A Bolsa de Tóquio, a Bolsa de Londres, o organismo que supervisiona riscos bancários ao redor do mundo, chamado Financial Stability Board, e o Banco Central dos Bancos Centrais, que é o Banco de Compensações Internacionais, sediado em Basileia, na Suíça. Então, bancos centrais, CVMs e a área de risco bancário e as bolsas de valores estão acompanhando o trabalho, oferecendo contribuições. Investidores. O Principles for Responsible Investment, aquele ICGN internacional do qual o IBGC faz parte. Este IRME é um grupo que administra fortunas de arquimilionários. Eles também têm 7 ou 8 trilhões de dólares sob administração. A Aviva é outro, são concorrentes do IRME. A PG também. Um fundo do governo francês. O governo francês separou um pedaço da sua poupança doméstica, governamental, das receitas extras, e fez um fundo para enfrentar crises futuras. Esse fundo está participando do nosso evento. A UNEP e a Previ do Brasil. A Previ faz parte do Conselho Geral. Os normatizadores FASB e IASB, a IFAC, que é a Federação Internacional de Contadores, o GRI, o Carbon Disclosure Standards Board, e foi criado já um novo grupo, que é presidido por esse professor de Harvard, que vem aqui ao Brasil em dezembro, que é o Sustainability Accounting Standards Board. É um mecanismo americano que está querendo criar uma junta normativa de sustentabilidade. Qual que é a ambição dele? Que eu acho que sonhar é válido. Um belo dia, o que nós estamos fazendo hoje é uma estrutura conceitual. Vou falar sobre ela já já. E essa estrutura conceitual, ela vai ser o fundamento do prédio. Eu estou criando a fundação do prédio. Eu quero fazer um prédio de 40 andares. Qual deve ser o tamanho e a largura da fundação? O terreno é arenoso, o terreno é com pedra, o terreno é de terra bem cimentada, bem batida. Então, conhecendo o terreno, eu conheço qual é a solidez da fundação para aguentar um prédio de 40 andares. Hoje, nós do Conselho estamos fazendo a fundação. Eu ainda não tenho. Como é que é a cara do relato integrado? Não tenho a menor ideia. Eu acabo de descobrir, eu casei, minha mulher trouxe um relatório do médico, meu bem, o teste de gravidez deu positivo. Aí o meu irmão fala assim, o olho do neném é verde ou azul? Eu falei, não sei, eu estou sabendo que ela está grávida agora. Espera ele nascer, porque eu vou saber a cor do olho do neném. Hoje não é hora de saber como é que é o formato do relato integrado. Hoje é hora de saber o que eu tenho que ter na fundação para que o relato integrado um dia seja algo convincente, persuasivo e demandado. Então, o que o professor Eccles está querendo fazer é que um dia, na hora de fazer as normas específicas decorrentes da estrutura conceitual, eu vou ter já um board que vai se preocupar com isso. Pode ser este, pode ser o próprio IASB, pode ser a ONU, pode ser qualquer organização por ser criada, isso não está decidido ainda. Outras entidades contábeis, a UNCTAD, que é a sede da ONU Europeia, onde tem um organismo específico chamado Normas Internacionais de Contabilidade e Relatórios Financeiros, o Banco Mundial em Washington, novamente a IFAC está aqui, o Japan Institute of CPAs, o Instituto de Auditores do Japão, as grandes quatro e a WWF, World Wildlife Fund.
E na academia nós temos Harvard, a USP, representada por mim, e a Universidade do Novo Sul do País de Gales. Então essa é a composição original dos 40, mais ou menos 40, do Conselho que vem se reunindo periodicamente. Alguém perguntou o seguinte: o IRC, ele quer tomar o lugar de alguém? Ele quer desalojar alguém que já está trabalhando na linha de relatos de sustentabilidade? Não, não estamos. Ele está querendo tomar o lugar de alguém que já está normatizando matéria contábil? Não, não queremos. Então, para evitar qualquer suspeita de que haja uma tentativa de ocupação de espaço de terceiros, nós fizemos memorando de entendimento, aquilo lá quer dizer Memorandum of Understanding, do IRC, com o GRI, que já existe, a Natura já pratica GRI há 10 anos, e com o IASB, em normas contábeis internacionais. Então, trabalhamos em harmonia, em consonância, eles têm assento, voz e voto na mesa das reuniões do IRC, para prosseguir discutindo como produzir um relato integrado. Criamos um programa piloto no plano internacional. O programa piloto significa, nós estamos prestes a ter a primeira versão do relato integrado. A partir de julho de 2010, nós começamos a fazer protótipos. Protótipos que não eram de natureza pública, eram da natureza de circulação restrita. E nós convidamos empresas para aderirem voluntariamente ao programa piloto, entregava o protótipo e falava assim: testa ele para mim, leva esse protótipo de automóvel lá para a sua pista de corrida da sua fazenda e vê se o câmbio funciona, se o freio funciona, se a roda não está desalinhada, se o volante vira o carro na hora certa, vê se não entra vento no rosto do motorista ou água quando chove. Testa, vê na sua empresa o que nós estamos propondo que funciona e vê o que está faltando e o que nós estamos propondo que não funciona. Então esse foi o programa piloto. Convidamos empresas ao redor do mundo para aderirem espontaneamente ao programa piloto e vim testando as diversas versões de protótipo que nós produzimos de julho de 2010 até março de 2013. As empresas que aderiram: indústrias, a Volvo da Suécia, a Danone da França, a Tata Steel, Coca-Cola, Natura. No Brasil aderiram a AES Brasil, a CCR, Concessões Rodoviárias, a Petrobras, e eu tenho hoje manifestação de interesse de empresas que pretendem aderir, mas ainda não assinaram, a Duratex, o Grupo Industrial Votorantim e o Magazine Luiza. Esta apresentação que eu estou fazendo para vocês, eu fiz para a própria dona Luiza Trajano, quinta-feira da semana passada, com toda a diretoria. Então, essas são algumas das empresas do setor industrial que aderiram ao programa piloto. Bancos: HSBC, um banco canadense, o Rabobank da Dinamarca, Meca, o BBVA da Espanha, o BNDES do Brasil faz parte do programa piloto e no Brasil o Itaú Unibanco é a última adesão espontânea. Eles assinaram o compromisso e já estão testando os projetos piloto, os protótipos anteriores. Na área de contabilidade, é uma organização que treina e licencia contadores com diploma em inglês ao redor do mundo. Contadores gerencialistas da área de contabilidade gerencial, a empresa o CFC da Itália, Deloitte, Ernst & Young, Price, Grant Thornton, KPMG e BDO, que são as maiores firmas de auditoria do mundo. Na área de serviços, talvez a mais conhecida é a Microsoft, que aderiu ao programa piloto. Na área de energia, tem uma empresa estatal russa, uma empresa de eletricidade da Itália, uma empresa dinamarquesa, e uma da China e uma da Alemanha. E de outros, tem uma empresa americana, Motor Diesel do Sri Lanka, uma empresa holandesa, e as Minas de Ouro da África do Sul, uma empresa particular, e a maior empresa de seguros dos Estados Unidos, que é a Prudential. Então esses fazem parte do programa piloto. O que aconteceu com os nossos diversos protótipos? Nós chegamos numa versão de protótipo quase que final em 31 de março desse ano. No dia 16 de abril desse ano, nós fizemos o lançamento dessa versão simultaneamente em 10 capitais do mundo no mesmo dia. Dia 16 de abril, a única diferença era o fuso horário. Então fizemos lançamento em Tóquio, em Hong Kong, fizemos lançamento em Frankfurt, Londres, Toronto no Canadá, Nova York, São Paulo. O lançamento em São Paulo foi uma solenidade na Bolsa de Valores, na sala que era o antigo pregão de Viva Voz. Como não tem mais Viva Voz, ela virou um museu e um lugar de visitação.
mas ainda guardou o antigo balcão onde o diretor de pregão ficava anunciando a cotação das ações. Então o presidente da BMF Bovespa nos recepcionou, estávamos em 300 pessoas nesse lançamento, e ele fez inclusive uma solenidade muito simpática e muito carinhosa. Pegou o sino de lançamento de ações do IPO, quando uma empresa abre o capital, e todos nós, a Sandra, a Previ, eu, o CFO da Natura, tocamos o sino como se fosse o lançamento de uma ação de uma companhia nova, caindo pétalas de prata do segundo andar. Então ficou um filme muito bacana, e depois disso fizemos um seminário de 2 horas sobre o relato integrado. Essa minuta que foi colocada para o mundo em 16 de abril chama-se Minuta para Audiência Pública, Exposure Draft. Ele ficou aberto à audiência pública de 16 de abril até 15 de julho passado. Qualquer pessoa do mundo, organização, pessoa física, entidade, ONG, empresa, podia escrever dizendo concordo, discordo, melhorem aqui, tirem isso, coloquem aquilo. Todas as cartas que chegaram até 15/7, quando fechou o período de audiência, estão sendo analisadas agora. Nós vamos ter uma reunião em outubro para ver, o grupo de trabalho que está analisando as cartas vai nos dar um retorno sobre quais foram as principais sugestões, recomendações e críticas. Todas aquelas que forem pertinentes nós vamos incorporar no modelo que foi lançado de audiência pública e já está agendado no dia 5 de dezembro deste ano, vai haver o grande lançamento mundial em Londres da versão 1.0 da estrutura conceitual para o mundo usar a partir de 2014. No Brasil, nós criamos um grupo de trabalho que mandou uma das cartas comentário brasileiras, vou me referir a ele já já. Qual é a metodologia? Tivemos um programa piloto. O programa piloto, para que ele pudesse funcionar, nós dividimos entre um conjunto de empresas, que serão as que serão no futuro responsáveis por fazer o relato integrado, e um conjunto de investidores. Por que investidores? Porque se o investidor, o credor bancário ou o investidor em mercado de capitais, começar a demandar o relato integrado, a exigir o relato integrado, o empresário faz, sem qualquer determinação legal. Não precisa baixar uma lei, nem a CVM exigir, nem o Banco Central exigir. Se isso implicar numa relação de custo-benefício favorável, o empresário ele é absolutamente movido a resultados favoráveis. O que ele quer, no fundo? Ele quer que entra no lado direito de quem olha o balanço, no passivo dele, dinheiro barato. Para ele pegar esse dinheiro, aplicar em ativos que ele vai multiplicar gerando rentabilidade. Ele aumenta a empresa, cria estoque, financia cliente e contrata pessoas e compra máquinas. Então, o custo de capital baixo rentabiliza o ativo. O que é custo de capital baixo? Taxa de juros modesta, de longo prazo, com poucas garantias, e valor da ação alta. Então, o investidor, ele é capaz de dar esse balizamento. Então, eu peguei esse relato integrado, essa empresa tem um futuro extremamente promissor e é próprio do ser humano querer ser sócio do sucesso. Se essa empresa promete uma valorização das ações, eu quero comprar enquanto está na baixa. Porque quando a ação valorizar, eu vou ganhar pelo movimento de bolsa. Então eu vou ser sócio da empresa promissora. E a empresa promissora vai apresentar um relato integrado atraente. Então quando o custo de capital cai, a rentabilidade do ativo sobe, e é por isso que nós queremos atrair os investidores para não ficar dependendo de leis ou de regulamentações obrigatórias das autarquias e entidades regulatórias federais. Diversas pessoas fizeram o teste das empresas piloto, tivemos reuniões presenciais e teleconferência, uma conferência anual, a última foi em Frankfurt em junho, acesso ao banco de dados do mundo todo, todas as empresas que assinaram o compromisso, elas têm a noção de quais são os comentários, críticas e sugestões umas das outras, e existe um fórum virtual na qual elas participam habitualmente. Antigamente nós tínhamos um relatório corporativo que ele se superpunha, eu tinha as demonstrações contábeis no relatório, governança em outro, sustentabilidade em outro e responsabilidade social em outro. O relato integrado significa criar uma união, criar um foco de harmonização entre os diversos. Eles continuam existindo, contábil, governança, sustentabilidade e responsabilidade. Mas agora o relato integrado significa que a mensagem que perpassa por todos eles leva à mesma conclusão, leva à mesma constatação sobre o desempenho empresarial. Conceitos, princípios, conteúdo e preparação.
Para você relatar como que você está cuidando do futuro da sua empresa, como é que você cuidou no passado e como é que você vai continuar cuidando ou vai mudar no futuro, ao invés de se deter em um capital que nós conhecemos, que é o capital social, o capital financeiro, nós identificamos na estrutura conceitual 6 itens que têm que ser monitorados, gerenciados e administrados pelas empresas, pela alta administração, pela diretoria executiva e pelos demais gestores. O capital financeiro nós já conhecemos, nós sabemos que o capital financeiro tem que tomar um certo cuidado com ele, porque dinheiro não aceita desafio. Se você insultar, ele vai embora. O capital manufaturado, nós já o conhecemos há muito tempo, mobilizado, estoques e tudo aquilo que é, de uma certa forma, tangível. Mas o capital humano está entrando em jogo. E o capital humano não é passível de ser capturado na equação contábil. Eu não tenho como contabilizar capital humano. Mas eu posso dizer o que eu estou fazendo com o capital humano. Eu dou um exemplo para vocês, extremamente rico. Recentemente caiu um prédio lá no Sri Lanka, num lugar chamado Benghazi, e matou mais de 1000 pessoas. O que era esse prédio? Eram inúmeros pequenos escritórios de corte e costura. Eram pessoas extremamente pobres, contratadas para fazer manufatura de roupa. Roupas essas que iam ser vendidas no primeiro mundo. Quem que era o contratante? Walmart. Ele comprava mão de obra baratíssima, às vezes mão de obra até infantil, para explorar aquela mão de obra para vender camisa, blusa, saia, vestido, calça e terno nos Estados Unidos, na Europa e nos outros lugares onde eles operam. E eles não são o único. Então, como é que eu estou tratando toda a cadeia produtiva do capital humano? De maneira que eu possa estar me desincumbindo de uma responsabilidade social e contando isso com relação ao futuro da minha empresa. Porque um belo dia a sociedade não vai aceitar mais isso. E vai pegar essa empresa e tirar ela do mercado. Capital intelectual. O capital intelectual, ele não se confunde com o capital humano. O capital humano é o braço ou a quantidade de pessoas que faz. O capital intelectual é o conhecimento que vai fazer esse braço trabalhar. Eu faço pesquisa, eu contrato pesquisador, eu desenvolvo fórmulas, eu